HSLG, tá? Eu peguei aqui o relatório dele. Primeira parte aqui do HSLG, ele é um fundo imobiliário de logística, então ele é um fundo imobiliário que tem galpões logísticos. No momento ele tem 5 galpões logísticos, ele tá com valor de mercado de R$76 e um valor patrimonial de R$104. Então essa diferença que tem entre um número aqui e outro é justamente o desconto que ele está tendo. Se tem desconto, alguma coisa de errado tem. Cenário macroeconômico? Sim. Tem mais alguma coisa de errado? A gente vai ver aqui, inclusive agora no relatório, quais são os riscos, que a gente definiu ele aqui, que ele vai entrar nessa partezinha de risco aqui da nossa carteira, certo? Então ele tem algum risco, a gente tem que identificar esse risco, você conhecer o risco e ver se você tá disposto a correr ou não. Porque às vezes você fala, não, Léo, é muito risco, eu não quero. Por isso que a minha carteira é diferente da sua e por isso que nenhum investidor tem a mesma rentabilidade que outra pessoa. O HSLG, ele tem atualmente 6 imóveis e ele tá construindo outro. Inclusive, ó, as obras do BTS, MELI, inclusive eu li esse relatório junto com vocês aqui em algum momento do ano passado. Investimento anunciado no fato relevante, estão em atualmente 15,7% concluídas. Então, os fundos imobiliários de galpões, eles podem comprar os galpões ou eles podem comprar o terreno, construir um galpão, fica mais barato às vezes, né? A gente não gosta muito que os fundos imobiliários façam isso, porque demora muito tempo para a construção da obra, eles ficam endividados durante um tempo sem receber dividendos e tal. Mas quando ele tem um portfólio que já permite com que ele faça esse tipo de alavancagem, é legal, porque multiplica muito o patrimônio. E aí justamente o que o HSLG fez, ele pegou e está construindo um imóvel agora, já está 15% concluído. O portfólio, todos os 6 imóveis estão 100% ocupados e a alocação por metro quadrado do fundo aqui é de R$25. Lembra? Galpão logístico tem uma média aí de 20 a 25, R$27 de metro quadrado o preço. Aí tá alugando 25, que é muito bom, tá? É um preço ideal. Todos eles situados em um raio máximo de 30 km da capital mais próxima. Isso permite com que os aluguéis eles sejam cada vez ajustados mais alto, mais rápido, e se acontecer de algum inquilino sair, ele consegue alugar de novo muito rápido. Isso é muito bom, porque quando a gente tá comprando um fundo imobiliário de risco, a gente não quer comprar um fundo imobiliário que já tá com muito problema e que ainda tem, se acontecer alguma vacância, se acontecer alguma inadimplência, ele não conseguir resolver isso de maneira rápida, porque aí deteriora o fundo. Então eu quero fundos com, pode ser de risco? Pode, um capital mais baixo, alavancado? Pode, mas os imóveis têm que ser bons, tem que estar bem localizados, né, que é o caso do HSLG. Aí que ele colocou uma retrospectiva de 2024, em julho de 2024, eles concluíram a negociação para renovação de mais 3 anos, com ganho real no contrato de locação. Olha lá, resultou em um aumento nominal de 20% do aluguel, aumento nominal, subiu 20% do aluguel, se pagava 1.000, agora tá pagando 1.200, 20% de valorização da renda, nominalmente falando, em relação ao valor anteriormente pago, versus a inflação que foi de 3,9%. Então, você pega um ajuste nominal de 20% do ajuste de aluguel, a inflação de 4%, ele teve ali, é lógico que não dá só para tirar, não é 16%, é um pouquinho menos do que isso, vai dar uns 15,8%, mas ele teve um aumento de 15,8% real da receita desse imóvel. Então, os imóveis sim, minha galera, não existe isso, você falar que imóvel não repassa inflação. Imóvel repassa inflação. Inclusive, é a maneira mais segura de repassar inflação, tá? É uma das maneiras mais seguras dentro da renda variável de repassar inflação. Em setembro de 2024, eles fizeram aí um investimento de 180 milhões lá no galpão logístico que estão construindo para o Mercado Livre, que é um bom inquilino, né? Vai ter um yield on cost aí de 11,1, é muito alto realmente, e ele vai ter 56% desse empreendimento, tá construindo esse empreendimento então em parceria. O Mercado Livre passou a representar 3% do total da receita e diluiu o percentual do locatário maior concentração no fundos, que é a Casa Bahia. Inclusive, isso aqui é um ponto de risco do HSLG. Então anotou? Olha só, primeiro ponto de risco do HSLG, Casas Bahia. Casas Bahia tem problemas, não tem? Você vê lá que é uma empresa do varejo, que tem endividada, fez reperfilamento de dívida, conseguiu fazer reperfilamento de dívida, então renegociar essa dívida, pagar mais alongado. Mas imagina, uma empresa que tem problemas, ter 40% da receita do HSLG. Se der BO ali com a Casa Bahia, 40% da receita do HSLG dá lascada, né? Então tem seu risco. E aí ele tá trabalhando, construindo, tentando comprar imóvel, justamente para diminuir essa exposição do Casa Bahia. Com essa construção do galpão aqui do Mercado Livre, caiu de 39 para 33. Em novembro, após isso aqui é muito importante, teste de vacância. Anota isso, teste de vacância. Você tem que olhar isso dentro dos seus fundos imobiliários. Se hoje, dentro dos fundos imobiliários que você tem na sua carteira, sair um inquilino lá, 10% de vacância, esses fundos imobiliários, eles vão conseguir alugar rápido. Rápido que eu falo é período de 6 meses, 8 meses dentro dos fundos imobiliários. Demora um pouquinho, mas isso é rápido dentro dos fundos imobiliários. Tem muito fundo imobiliário que fica 18 meses alugado, 2 anos de alugado. Então, 6 meses, cara, se alugou em 6 meses, tá top. E esse é o teste de vacância. Você sempre vai ter vacância nos seus fundos. É ilusão você pensar que você vai investir durante 40 anos, nunca vai vagar nada dentro dos seus fundos imobiliários. 100% ocupado o tempo todo? Não existe isso. Até uma casinha que você construir na esquina aí da sua cidade, uma hora vai sair um inquilino de lá. E aqui, olha só, após a saída da Renner, da Mainnet aqui, a gestão comercializou o espaço vago de 28 mil metros quadrados em menos de 5 meses, a preço de cerca de 5% mais cima do que o que era praticado antes no galpão, adicionando 5 centavos por cota. Ou seja, saiu o inquilino, além dele alugar antes de 6 meses, menos de 5 meses, ele ainda aumentou o preço do aluguel. Ou seja, isso é um teste de imóvel. O imóvel é bom, todo mundo tá querendo. Saiu, entra outro. Então eu não tenho problema com isso. Aqui a gente vê a DRE do fundo, teve um resultado aí de receita imobiliária de 10 milhões, uma despesa aí de 2 milhões, teve
teve um resultado de 8,7. Aí tem um resultado realizados de 69 centavos e distribuiu 74 centavos. Ele ainda tem um acumulado de 79 centavos, mesmo usando esses 5 centavos aqui para distribuir os 74. E ele fala aqui que essas outras despesas, que foi bem alta aqui, né? Tá vendo aqui, ó, outras despesas, foi bem alta. Ele explica, ó, além de outras despesas, foi impactado neste mês pelo custo de comercialização das áreas vagas no galpão. O que é isso, comercialização das áreas vagas? O gestor ele tem que correr atrás dos inquilinos, tem que fazer, pô, colocar, não é só colocar a placa de aluga-se, né? Tem que fazer um monte de anúncio, tem que gasta dinheiro, mandar e-mail, mandar, né, um monte, isso gasta dinheiro. Então, aqui ele falou que teve esse gasto para comercialização dos imóveis vagos e aí teve esse gasto excepcional, que não vai acontecer todos os meses, né? Por exemplo, o mês que vem não vai acontecer esse gasto porque já tá tudo alugado agora. O pessoal ficou muito chateado com o HSLG justamente porque ele diminuiu essa banda aqui, né? Agora o dividendo yield mínimo é de 0,65 centavos. A maior parte dos fundos imobiliários eles estão diminuindo mesmo essa banda aqui de dividendo porque tá com medo da taxa Selic, né? Pode ser que dê algum problema aí com essa taxa Selic subindo ali até os 15% até o final do ano. Pô, já é certo que já subiu para 13,25, já é certo que vai subir para 14,25 aí em março. Então, pessoal, os fundos imobiliários gestores estão meio que guardando um pouco do lucro, porque caso tenha alguma inadimplência, caso tenha algum problema de vacância, caso eles tenham um resultado mais baixo, ele tenha lá uma reserva gorda para poder conseguir pagar pelo menos a mínima do guidance, né, que é agora 65 centavos. Inclusive, a distribuição anunciada ontem, tô gravando para vocês esse vídeo aqui no dia 1, a distribuição anunciada ontem, dia 31/1, para pagar dia 14, já foi a banda inferior, 0,65 centavos. Então, provavelmente é isso aí que vai acontecer durante todo o semestre aí de HSLG. Se a gente pega 0,65 centavos e divide pelo valor da cota hoje do HSLG, que está de R$ 72,24, a gente tem um yield aí isento de imposto de renda mensal de 0,89. Isso é alto, tá? Quase 1% em fundo de logística, é alto. Fundo imobiliário com liquidez muito boa, tem seu investidor original, a gente já comentou sobre isso em outros vídeos do HSLG, se você quiser saber é só pesquisar aí geração de dividendos, HSLG, vai aparecer um monte de vídeo aí do HSLG, a gente comentou sobre essa parcela aí de investidor original, o que isso quer dizer. Aqui ele mostra, né, o percentual agora da Casas Bahia, que tá 33%, que antes era quase 40%, e agora tá mais diversificado. Ainda tem esse probleminha aqui da Casas Bahia, que 33% ainda é muito. Então, o primeiro risco do fundo é justamente ele ter poucos imóveis. Se a gente compara com a HGLG, BTLG, que tem 60 imóveis, 40 imóveis, 20 imóveis, é muito mais seguro você ter 20 imóveis, 24 imóveis, do que apenas 6 imóveis, concorda? Então, tem um risco de menos imóveis, a gente tem um risco também aqui de inquilino. Um inquilino aqui que é o Casas Bahia. Então, já temos dois riscos aí que faz com que o HSLG não seja tão valorizado que o HGLG. E a gente entra aqui no terceiro risco do fundo, que é a alavancagem, a dívida do fundo. Existem duas formas de você calcular a dívida, que a primeira é a alavancagem líquida e a segunda é a alavancagem bruta. A bruta normalmente é a mais utilizada, que é literalmente o quanto que o fundo deve sobre o quanto que ele tem de ativo. Então a gente pega, no caso aqui, passivo dividido por ativo. Isso aqui é normalmente o que a gente calcula que é a alavancagem bruta. A alavancagem líquida é o quê? É literalmente o passivo, só que agora eu vou pegar o que eu devo, o que eu tenho para pagar, que é as minhas disponibilidades, então é passivo, vou anotar aqui embaixo, ó, passivo menos disponibilidade dividido pelo PL, que é o patrimônio líquido, tá? Porque eu não posso considerar ativo total, porque dentro do ativo total tem as disponibilidades também. Então, não faz sentido eu dividir disponibilidade por disponibilidade, vai ficar 1, então é como se eu estivesse dividindo só passivo por patrimônio líquido. Não é assim que funciona a fórmula, tá? Passivo menos disponibilidade, aqui é a disponibilidade do ativo. A disponibilidade hoje do HSLG é 92 milhões de reais, então ele tem um passivo menos a disponibilidade dividido pelo patrimônio líquido tá de 19%. Mas vou te ensinar a calcular aqui a alavancagem bruta, que é o que a gente utiliza ali dentro do método 2 de 1 pra gente definir risco dos fundos, tá? Eu vou pegar aqui o passivo, que é 280 milhões, mais as outras obrigações aqui, que inclusive ele fala quais são, que é a segunda e a terceira série aqui do CRI BTS, que é o que ele alavancou, pegou emprestado para construir o galpão logístico, de 55 milhões cada, que é justamente esse valor mais ou menos que dá aqui, tá? 97 milhões. Então eu vou somar esses dois passivos, que é o que ele tem para pagar de verdade, né? Lá 280 milhões mais 97 milhões, dá 378 milhões dividido pelo ativo total dele, que é 1,7 bi. 1,7 bi. Então lá, dividido por 1,7 bi. Isso aqui dá 22,2%. Multiplica por 100 para transformar em porcentagem. 22,20% de alavancagem bruta, tá? Então tem a alavancagem líquida e a bruta tá de 22,2%. Isso aqui entra como uma alavancagem alta. Acima de 10% é uma alavancagem alta. Então aqui, outro ponto coloca ele como risco. A gente anotando ali nos pontos de risco, ó, menos imóveis, menos inquilino e alta alavancagem. Aqui você já tá entendendo por que esse fundo é considerado como risco. Aí depende se você vai querer correr esse risco ou não. Aqui ele mostra que a vacância ele zerou bem rápido, não tem inadimplência, vencimento dos contratos tudo lá para 2028, então tá tranquilo os pagamentos, e aqui ele mostra quais são os galpões, né? Então, fechando esse primeiro ponto aí do HSLG. Se a gente olha aqui
aqui na Ward, o HSLG está em quarta posição de maior oportunidade de valorização e pagamento de dividendos. Aí, lendo os relatórios, fica tarefa de casa para você ler esses 3 relatórios aqui. Lendo esses relatórios, você vai ver que o HSLG é muito melhor, muito menos risco considerado ao desconto. Esses fundos estão descontados ali menos do que o HSLG. Nós está pagando um pouquinho mais justamente por causa do risco mesmo, mas eles estão menos descontados que o HGLG, porque o HSLG está de 0,70 e o HSLG ainda está pagando 12,18%. O fundo de logística, bom pra caramba. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Tem mais investidores. Até o próximo vídeo, que será excepcional.